Sabe a dopamina? Aquele hormônio neurotransmissor responsável por aquela sensação de prazer, satisfação, que aumenta a nossa motivação. Então, ela também tem seus perigos, mas o perigo não está só na dopamina em si, mas está no pós-pico dela. Fique aqui comigo para entender melhor. Bom, é comum a gente se sentir por um tempo com essa sensação prazerosa após o nível dopaminérgico subir lá em cima, né? Na verdade, é algo quase que instintivo. Se não fosse provado cientificamente, essa doideira da dinâmica hormonal do nosso corpo, manter os níveis de dopamina alto por muito tempo pode causar uma queda violenta dele. O famoso ditado: quanto maior o coqueiro, maior o coco. Não, não é esse. Eu sei que não é esse. Quanto maior o coqueiro, maior o tombo. E é aí que está o perigo. Hoje, escutamos profissionais da área incentivarem seus pacientes a aumentar o nível de dopamina para que se sintam bem. Porém, até isso precisa ser dosado, para que haja um equilíbrio saudável do nosso organismo. É melhor que você tenha picos rápidos e dinâmicos do que picos demorados e mais intensos. Os picos mais rápidos são como aquela sensação depois de ir para a academia, de fazer uma corrida, jogar aquela partida de futebol, dar boas risadas com um filme, ou ir a um show que você gosta, comer algo gostoso. Resumindo, são aquelas atividades que vão te trazer um certo prazer. Já os picos mais longos são aqueles que só se prolongam por causa de uma atitude insistente da pessoa, como ao utilizar constantes substâncias para que esse nível de prazer não desça tão logo. E eu não tô falando só de drogas não, viu? Eu tô falando de outras coisas como jogar videogame por horas, como a compulsão por comidas gostosas mesmo, bebidas, guloseimas, obsessões por coisas que te tragam prazer suficiente para não deixar cair a dopamina, se tornando um ato compulsivo. E você provavelmente já sabe que quando algo se torna compulsivo, deixa de ser saudável tanto para a mente quanto para o corpo. Porém, apesar de que eu e você deveríamos saber disso já, às vezes nem percebemos que nosso corpo tem um ciclo, fases naturais, que os hormônios se reajustam. As células são regeneradas constantemente, para que assim o nosso corpo possa se adaptar ao ambiente, seja ele qual for. Você já reparou que aquelas pessoas que decidem morar em locais muito mais frios acabam se tornando mais resistentes à temperatura? Ou seja, o corpo vai se adaptar àquela condição, seja criando novas células ou diminuindo a imunidade para aí construir uma nova, mais forte e mais preparada para aquele novo ambiente. Eu até diria que temos uma fração muito pequena de superpoderes de cura, como o Wolverine, por exemplo, ou aquele Deadpool, personagens de quadrinhos que podem se curar em segundos. As células têm esse poder de regeneração, de cura. Já parou para pensar nisso? Só que a gente tem essa cura de uma forma muito mais lenta, e isso acontece de forma quase que inconsciente, pois o nosso cérebro criou funções instintivas e cognitivas para que a gente não precise pensar e controlar essa cura. Então a gente pode prestar atenção nas coisas não maquinárias do corpo. Às vezes a gente não compreende como o corpo é magnífico. Já imaginou se a gente não tivesse esse processo de cura? Se alguém que corta o dedo enquanto fatia legumes não puder curar aquele corte que arde e que não para de sangrar, essa pessoa vai ter que conviver com isso pela vida toda. Imagine então uma pessoa perder um membro do corpo e a pele não se regenerar e não poder revestir o membro com uma nova capa protetora. Imagina que sentença eterna de sofrimento para aquela pessoa. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nosso corpo não permanece o mesmo, e até nem deveria, na verdade. Nessas condições que vivemos como seres humanos, sempre mudando o ambiente, as condições climáticas, nós temos que entender que os níveis hormonais de dopamina, serotonina, endorfina ou ocitocina são liberados de forma automática e proporcional ao que precisamos. Esse nosso ciclo de regulação do corpo pode em algum momento ser desregulado, mas que normalmente funciona muito bem e que também existe a medicina ou a neurociência para ajudar a gente nessa regulação. Quando a gente é encorajado a manter nossos prazeres elevados por muito tempo, é como se estivéssemos segurando uma caixa leve e fácil de segurar, mas que com o tempo ela vai ficando mais pesada, pois o nosso corpo já começa a se cansar daquela condição. E é claro que o nosso corpo vai pedir por descanso, mas nós insistimos em continuar segurando aquela caixa. Aí, quando a gente solta ela, podemos até desmaiar ou querer ficar deitado por um momento porque nosso corpo se desgastou demais.
As sensações de prazer extremas podem ser vistas da mesma forma. Ela é gostosa de sentir, nos traz uma tranquilidade e tudo mais, ter mais confiança, ter mais força para encarar a vida, pois tudo isso se torna tão positivo. Só que não se esqueça que essa sensação é apenas um pico da oscilação, e esse nível hormonal vai sim descer em algum momento. Porque nós não vivemos num paraíso não esqueça disso. Infelizmente a gente ainda não está lá. A gente vive em um mundo totalmente vulnerável a tragédias, surpresas dos fenômenos naturais, quando perdemos alguém que amamos ou frustrações emocionais do dia a dia. Mas então, como é que a gente faz para controlar esses níveis de prazer e manter eles mais equilibrados? O que a gente precisa entender é que nós passamos por diferentes picos, que são necessários para manter um equilíbrio. Mas, quem vai fazer o pivô desse equilíbrio é a saúde emocional. É aí que entra a nossa responsabilidade em jogo, quando nós podemos fazer o que está ao nosso alcance para ajudar o nosso próprio corpo e a entender esses processos hormonais. Entender que em níveis mais baixos, a chama da vida do ser humano parece que some. Sei lá o que acontece. A gente vai se sentir mais apagado de cena, sem muitas vontades, sem ambições, sem prazeres nas coisas mais simples. Inclusive, é nesse nível que a depressão pode chegar facilmente. Caso a gente se encontre com pensamentos mais desanimados, mais negativos, lembre que isso vai passar. E é necessário trabalhar na pirâmide das necessidades básicas, mantendo saudável sua relação com seu corpo, com as pessoas à sua volta e consigo mesmo. Entendendo o nosso emocional e tomando certo controle sobre ele, podemos ajudar o nosso próprio corpo a se manter regulado. Então não esquece, se for ter prazer... Se você gostou desse assunto e quer saber um pouco mais sobre recursos para que possamos ter maior controle emocional, clique em se inscrever aqui e já clica no sinito que está ali do lado. E me diz aqui também, o que você achou? Se eu falei alguma besteira ou alguma coisa que possa ser questionado. Eu vou adorar que você exponha a tua opinião. Valeu, abraço!